Um abraço e um ótimo início de semana. Vamos falar de Botafogo assim como nós sempre fazemos aqui nesse canal. Você que está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo ao canal Botafogo Meu Destino. Meu nome é Moisés Domingues e deixo a você um convite de você se inscrever e deixar o like nesse vídeo. É a única coisa que eu peço aqui no canal, é a sua inscrição, sua colaboração com inscrição, com like e, claro, deixar seu comentário, sua opinião acerca de tudo que a gente fala aqui. A gente traz aqui sempre debates, troca de ideias, né? Opiniões sobre o nosso Botafogo. Vamos repercutir aí dessa vitória do Botafogo sobre o Vasco por 2-0. O Botafogo chega aí a 5 jogos de invencibilidade no Campeonato Brasileiro. Nos últimos 5 jogos foram 4 vitórias e 1 empate. Continua, né, 6 pontos atrás do líder. E agora é ir atrás de evolução. O time ainda tem muita coisa para melhorar coletivamente e individualmente. O Botafogo tem peças que podem subir muito de produção. Então, o Botafogo tem aí uma margem muito grande de crescimento pela frente. E que o técnico David Ancelotti ele dê essa evolução ao time. O Botafogo, esse time ainda tem muita margem de crescimento. Então esperamos aí ver a cada jogo essa evolução, né? Esse crescimento coletivo, individual, que ele extraia o máximo que cada jogador pode apresentar. Tem jogadores nesse time que tem muito ainda para evoluir. Tem jogadores, que é o caso do Montoro, Joaquim Correia, o próprio Arthur Cabral. Caio Pantaleão nesse jogo contra o Vasco já deu ótimas credenciais. O cara jogou muito, dominou a zaga, não deu chance para o Verratti. Enfim, então esses jogadores têm potencial para mostrar muito mais. Então vamos abrir aqui o GE. A Botafogo põe Vasco na roda e primeira impressão com o Ancelotti é positiva. O time é superior ao rival e vence com méritos no Mané Garrincha. Realmente o Botafogo foi superior. Botafogo teve 22 chutes a gol contra 11 do Vasco. Botafogo criou muito mais. Botafogo foi melhor ofensivamente, foi melhor defensivamente. Total mérito indiscutível. O John fez somente uma defesa no jogo inteiro, enquanto o Botafogo teve mais chances de gol. O Léo Jardim fez mais defesas. Montoro supera trauma no joelho para de se destacar em clássico. Argentino participou dos 2 gols na vitória sobre o Vasco. Deixa aí a sua opinião sobre o Montoro. Quero saber o que vocês acharam do Montoro nesse jogo. A primeira impressão que eu tive do Montoro é um jogador inteligente. Ele carrega muito bem a bola, tem um bom passe, tem uma boa leitura de jogo. Preenche bem, né, o campo, está em diversos lugares do campo. Ele procura, né, o jogo, tanto que ele participou dos 2 gols. Então, eu tive uma ótima impressão do Montoro. Continuar assim, ele se tornará titular do time. Mesmo muito jovem, ele já tem personalidade, cara. Tem personalidade, é bom jogador? Coloca para jogar. Então, o Botafogo tem à sua disposição um jogador que quer mostrar serviço. Bota o cara para jogar. É impossível cravar qualquer tipo de postura ou característica com apenas um jogo. Foi o primeiro jogo com o David Ancelotti à beira do campo. Ele estava ali como uma espécie de auxiliar do Caçapa, mas ele já estava ali dando orientações, está aos poucos colocando a metodologia dele. E no próximo jogo ele estará à beira do campo, comandando o time. E aí, no próximo jogo, a gente vai ter uma percepção melhor da proposta e da filosofia de jogo do David Ancelotti. Mas uma mudança no alvinegro em relação ao time comandado por Renato Paiva foi ter jogadores bem altos no campo adversário, quase perto da grande área, para fazer pressão na saída de bola. Então o Botafogo, nesse jogo contra o Vasco, ele fez essa marcação alta, nessa pressão, com jogadores agrupados, com jogadores muito pertos, né? Para caso o Vasco conseguisse sair dessa primeira pressão, não tivesse tanto espaço para sair para o jogo com liberdade. Então isso aí foi uma coisa que aconteceu nesse jogo que a gente não via no time do Renato Paiva. O primeiro tempo foi de pouca criatividade para ambos os lados. O jogo de poucas emoções teve o Botafogo com mais posse de bola e atacando principalmente com o Vitinho aparecendo nas costas de Lucas Piton em cruzamentos. Foi assim que o passe do lateral bateu na mão de João Victor dentro da área, mas o pênalti foi anulado porque Arthur cometera a falta em Nuno Moreira antes do lance. A etapa final trouxe uma nova postura para os lados dos comandados de Ancelotti, ainda mais ativos nos jogos sem bola e na pressão. O gol, logo aos 2 minutos de jogo, sai justamente porque Caio Fernando, zagueiro,
deixa a primeira linha e desarma Ryan no meio campo. O time rapidamente acelerou até Arthur Cabral marcar. O alvinegro administrou a vantagem no placar com a bola no pé. A forte marcação pelo meio anulou Coutinho e Tietê e evitou que Nuno Moreira recebesse bolas em posição para dominar com a intenção de chutar. Isso é proposital, isso é orientação, isso é leitura de jogo. Então, é claro que o técnico David Ancelotti, ele viu coisas do time do Vasco, ele viu quem poderia acrescentar, né, ao time do Vasco em termos de criação, em termos de opções de jogo. E com certeza, cara, ele orientou o time. Mesmo com pouco tempo, o técnico já teve essa observação acerca do time do Vasco. Quase sempre com o Montoro sendo um ponta criador, o Botafogo aos poucos virou o dono do jogo. 1-0 parecia injusto pelo tamanho da produção. Arthur Cabral cansou e a opção foi colocar Nathan Fernandes, ponta agudo, como centroavante. O Nathan Fernandes, que cara a cara ali com o goleiro, ele driblou, né, o Léo Jardim, mas escorregou ali, ele também perdeu a passada, enfim, tudo contribuiu para ele perder aquele lance. Que, claro, que se fosse gol também não valeria, porque foi impedimento, o lance foi anulado. Mas se não tivesse sido impedimento, teria sido, né, um erro ali do Nathan, né? Adiantou muito a bola. Ele escorregou por culpa do gramado, mas quando ele tirou do Léo Jardim, ele tirou muito. E quando ele tentou chutar, ele escorregou. E aí o péssimo gramado influenciou. Bom, o Botafogo tem muita margem para evolução. Eu acho que esse time ainda tem muito para crescer. E claro, vou repetir algo que eu já falei algumas vezes aqui. O Botafogo precisa de reforços. Caso a saída do Gregory realmente aconteça, o Botafogo precisa repor. Porque, nesse caso, teremos somente 3 volantes. Alan, Marlon Freitas e Danilo Barbosa. É pouco. E será uma perda muito grande, porque eu considero o Gregory um dos principais jogadores desse time, um pilar do meio-campo. O cara dispensa comentários, né, cara? Eu já falei do Gregory muitas vezes aqui. Ótimo, ótimo volante, ótimo volante. Preenche todos os espaços do campo, sai bem pro jogo, desarma muito. É um baita de um cão de guarda ali no meio-campo. Destrói e constrói. Ele não tem substituto. Eu vejo o Gregory acima do Alan. Mesmo o Alan sendo baita jogador, eu vejo o Gregory... tanto que ele, por merecimento, era o titular do time com o Alan no banco. Então, se o Gregory realmente sair, o Alan será esse substituto. Então, esperar que o Alan supra bem e supra à altura essa saída do Gregory. E que o Botafogo reponha, contrate mais um bom volante para ser mais uma peça de reposição. E, obviamente, o Botafogo precisa contratar pontas. O Botafogo precisa contratar um ponta-direita para brigar por posição com o Arthur. O Botafogo está perto de anunciar o meia ofensivo, o meia colombiano Jordan Barreira. É muito cedo para dar alguma opinião sobre o jogador. Vi muito pouco dele. Especialistas em futebol, né? Pessoal aí que diz entender muito, ser acompanhador de futebol, diz que ele é um jovem muito promissor. Que no Júnior Barranquilla ele jogava muito. Eu vi alguns vídeos dele, mas vídeos do YouTube são um pouco tendenciosos, né? Sempre vão mostrar só os melhores momentos. Vamos aguardar. Parece, cedo ainda para dizer, mas parece ser um bom jogador. Vamos ver aí como que ele vai desempenhar com a camisa do Botafogo, né? Mas o Botafogo precisa contratar um ponta-direita. Bom, é isso. Deixa a sua opinião aí sobre o jogo. O que você achou do time do Botafogo nesse jogo? Eu vi evolução. Em relação aos jogos anteriores. E você viu evolução? Viu ali pouquíssima mudança? Deixa aí nos comentários. É isso. Eu vou me despedindo por aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Um abraço.